também recebemos com muito prazer um dos grandes nomes do empresariado pernambucano, o líder, Dr. Ricardo Essinge, que é presidente da FIEP. Doutor Ricardo, basicamente o que a FIEP faz? Bom, primeiro, boa noite aos seus telespectadores. A FIEP é uma instituição que é formada por uma base sindical e que cuida de toda a indústria pernambucana. A FIEP tem sobre os braços dela algumas instituições, feito SESI, SENAI e IEL, que é exatamente o que dá o apoio tecnológico para a indústria pernambucana. Que apoio? Por exemplo, no SESI nós temos a saúde e segurança do trabalho, que é uma área muito importante, você ter pessoas saudáveis e cumprindo todas a legislação. Isso aí o SESI é que faz essa parte. O SENAI é exatamente o treinamento, curso e tecnologia. Então, nós temos no SENAI vários cursos de apoio à preparação da mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. E também temos a área de tecnologia, onde nós desenvolvemos produtos para a indústria, onde nós fazemos análises, onde nós damos o apoio tecnológico para essa indústria. E agora nós estamos inaugurando, no dia 26, que é os 80 anos do SENAI, o nosso observatório, que é um equipamento onde nós temos todos os bancos de dados que existem no Brasil, coordenados dentro dessa estrutura. E nós, inclusive, podemos entrar em bancos de dados do exterior para dar apoio do conhecimento, da assertividade de investimento para a nossa indústria. E aí tem a Casa da Indústria, né? O que é aquele prédio bonito na Cruz Cabugal? Aquele prédio ali é exatamente a sede da Federação das Indústrias, onde nós temos auditórios, onde nós temos sala de reuniões, onde nós temos exatamente a área administrativa que coordena todo esse sistema FIEP. Nós vivemos uma época que tinha um dos melhores restaurantes da cidade. Era o da FIEP. Primeiro no centro da cidade e depois na Casa da Indústria. Primeiramente, originalmente era no edifício Limoeiro, que era a sede da FIEP. Depois foi construído aquele prédio e tinha realmente um restaurante, mas era uma outra época, onde havia essa facilidade de você poder instalar dentro de uma estrutura daquela um restaurante. Era Zinho que tomava conta, né? Zinho, exatamente. Ô, doutor Ricardo, a indústria pernambucana já se recuperou do golpe da pandemia? Bom, do golpe da pandemia, sim. Agora, a indústria pernambucana entrou em declínio durante um determinado período, porque precisa que os governos pensem que indústria é exatamente o vetor de desenvolvimento. Hoje a gente fala, às vezes, o agronegócio brasileiro é top do mundo. Mas se você olhar no agronegócio, ele é top do mundo porque a indústria desenvolveu produtos que fazem com que a agricultura seja desenvolvida. Aquelas máquinas moderníssimas? Tanto as máquinas como também produtos para adubação, para sementes, tecnologia, drones para monitorar pragas, isso tudo é desenvolvido pela indústria. Então, se você olhar no agronegócio, boa parte do agronegócio é indústria. Olha, eu sempre vi o senhor com a cara da Calmegaol. O que era Calmegaol? Diga aí, foi a empresa sua, não foi? Calmegaol era Indústria e Comércio Megaol, que era uma empresa que produzia... quer dizer Megaol? É o nome do rio que passa lá. E Megaol é exatamente o lugar onde houve a Batalha de Tejuco-Papo. Então e lá as tinha uma heroínas jazida. está tudo lá, né? As heroínas, exatamente. A história é meio conturbada, mas... Há controvérsia. Né? Há controvérsia. Mas lá tinha uma jazida de calcário e meu pai desenvolveu exatamente a indústria de cal. E desde 1938 que se produzia cal e era de excelente qualidade. Inclusive, a Associação Brasileira de Produtores de Cal, na época, considerava a nossa cal como uma das 3 melhores do Brasil, em qualidade. E como é a relação da FIEP com a Confederação Nacional da Indústria? Muito boa. Eu, inclusive, sou diretor da Confederação Nacional da Indústria, agora vai ter eleição, e na chapa dessa eleição eu estou colocado como vice-presidente. E nós temos, inclusive,
o senador Armando Monteiro, que já foi presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Mas antes de ser lá, foi presidente da FIEP. Ele, para chegar lá, começou na FIEP. Começou na FIEP, porque você, para ser diretor, presidente ou vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, você tem de ser um dos 4 delegados do seu estado, da sua federação. E quando a Armando assumiu, eu reclamei dele aqui, a primeira coisa que ele fez, ele vendeu uma mansão que a CNI tinha lá. E vendeu o avião. Acabou as mordomias todinha, não foi? Exato. Com a evolução que teve na administração geral, não só da CNI, mas da administração como um todo, precisa eficiência. E a eficiência, você tem de diminuir os gastos supérfluos. Com isso, você melhora o seu desempenho no atendimento à ponta. O atendimento, no caso da CNI, o atendimento às federações, das federações aos sindicatos e às empresas. Doutor Essinge, qual é o setor de Pernambuco que a indústria é mais forte? Bom, sem dúvida alguma, hoje você pode dizer que é o setor de petróleo. E o setor Passou a cana-de-açúcar, foi? E o setor automobilístico. Hoje o maior material de exportação de Pernambuco é petróleo, o segundo é automóveis, o terceiro é açúcar. Agora, se você for ver realmente numa base, o setor sucroalcooleiro ainda é um setor de suma importância e de grande necessidade para o estado de Pernambuco. E o farmacêutico? Bom, nós já fomos fortes em farmacêuticos. Acontece que muita exigência que houve da APVISA e certas incoerências do poder público fechou muito o laboratório aqui, em vez de dar o apoio para esse laboratório crescer. Tinha o doutor Felipe, né? Que foi diretor da... O filho dele é diretor hoje, né? Felipe Coelho tinha um laboratório e Felipe Coelho, filho, hoje é nosso diretor. O pai dele distribuía os remédios. Não sei para que era aquele remédio, mas ele distribuía os remédios para os amigos, né? Na época que tinha um laboratório, hoje tem mais material de limpeza e saneantes. Olha, Pernambuco já foi fortíssimo no cenário nacional na indústria têxtil, né? Eu me lembro, TSAP e outras coisas. Acabou, foi? Completamente. Acabou por 2 motivos. Primeiro, nós tivemos uma praga aqui, que foi uma praga, dizem que implantada, que foi a cigarrinha, que acabou com a nossa produção de algodão. Que nós éramos fortes em produção de algodão. Inclusive, em Surubim, os Farias tinham uma grande... O pessoal lá de... o velho Heráclito também tinha uma produção grande de algodão. Não só isso, mas também os outros estados começaram a oferecer incentivos fiscais, atraindo novas indústrias do setor têxtil. E as indústrias daqui, devagarzinho, devido à falta de compreensão do poder público, foram perdendo o poder de competitividade e fechando. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Ricardo Essinge, presidente da FIEP. Doutor Ricardo Essinge, o presidente Lula e um grupo grande de empresários está voltando hoje da China. Qual é a opinião do senhor sobre a China, à vista de um dirigente industrial? Bom, eu olho a China como um equívoco que as grandes indústrias fizeram lá atrás, quando foram fazer investimentos maciços lá, pensando numa mão de obra e numa produção barata. E que, na verdade, muita indústria migrou para a China. E agora tem várias que estão fazendo o caminho inverso, porque está vendo o problema que foi criado. Então, agora, eu acho que a China pode ser tratada, evidente, com os devidos acordos que sejam feitos para que não haja uma capitulação da indústria local. Então, acho que não há nenhuma incoerência feita. Nós podemos ter negócio com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, podemos ter negócio com a China também. E a indústria sofre muito com o contrabando? A indústria sofre, é evidente que material que é contrabandeado, que é de produção industrial, você tem uma concorrência desleal.
E com isso daí você tira o poder de competitividade da indústria nacional, que é extremamente tributada. Então, essa reforma tributária, essa briga grande é porque querem exatamente desonerar um pouco a indústria e todos pagarem mais ou menos uniforme, porque quem paga mais hoje é a indústria, quando deveria ser o contrário, porque com a indústria a base, ela devia ser quem paga menos, porque você tem um aumento de preço quando chega na ponta, porque os produtos vão sendo onerados, inclusive com a taxa de juros que você vai ter ao longo da cadeia. Então, E a indústria, doutor Ricardo, é uma grande geradora de emprego, né? E nós temos aí números terríveis de desemprego no Brasil. E a indústria é grande geradora de emprego. de emprego e de emprego de qualidade. Você olha que o emprego na indústria é um emprego que tem uma qualidade melhor do que em outros setores, porque você tem uma qualificação, você tem uma preocupação com o seu funcionário, você tem uma legislação bastante robusta. Você nunca viu uma indústria ser flagrada em trabalhos não honestos, vamos assim chamar. Não, teve umas vinícolas agora e tal, Mas no campo. no campo, né? Na indústria mesmo, não. Graças a Deus, né? E como é a relação da FIEP, o senhor com o presidente, com os políticos, com o mundo político? Bom, Governador, prefeito, deputado, senador? com o governo atual, nós estamos tendo um bom relacionamento, nós temos tido um diálogo. É evidente que é um governo que está começando e um governo que vem substituindo um que há 16 anos estava instalado e que você tem dificuldade em colocar a máquina para andar. Mas temos muita esperança que realmente esse diálogo nosso com o governo vá bastante avançado. Tivemos bom diálogo agora com o SOAP, onde o Senai está fazendo um hub de indústria, novas tecnologias, por exemplo, hidrogênio verde e transmissão de energia, etc., e também na parte de logística. Então, nós estamos lá em SUAP fazendo um desenvolvimento tecnológico de alto nível, com a participação da administração do Porto SUAP, que começou na gestão passada, realmente, com o Roberto Guzmão, e que agora deu continuidade e que tem muita esperança que isso aí bote Pernambuco num novo patamar tecnológico. Roberto Guzmão agora é ministro adjunto de Portos e Aeroportos. De Portos e Aeroportos, uma pessoa muito competente e muito realista e, vamos dizer, aquela pessoa com o pé no chão. Ô, doutor Ricardo Esses, a indústria da construção civil de Pernambuco é forte? O setor de construção civil de Pernambuco é forte, apesar das dificuldades que ele tem dentro do município de Recife, que é um município pequeno, com esses zoneamentos, com essas licenças, que é complicado. Mas a indústria de construção civil, sem dúvida alguma, tem um bom peso na empregabilidade da população. E nós temos vários cursos exatamente para a construção civil. Olha, e se diz até o pessoal de turismo que o turismo é a indústria sem chaminé. O senhor concorda com isso? Plenamente. Inclusive, o setor de turismo devia estar dentro da indústria e não em outras áreas. Porque se você olhar o que é o turismo, você olha para um hotel, a construção é indústria, tudo que tem dentro do hotel, fora as pessoas, vem da indústria. A parte de alimentação, a parte de limpeza, a parte de manutenção. O avião. O avião, tudo é dentro da indústria. Então, é um setor que é completamente integrado com a indústria. E a CNI também tem essa mesma visão? Tem, nós temos essa visão, só que dentro da burocracia, o setor turismo não é da indústria, é ligado ao comércio. E a CNI, a relação com a FIEP é o que? Institucional, parcerias? A relação da CNI com a FIEP é muito boa, nós temos reunião mensal em Brasília e temos um contato permanente com o presidente Robson e com toda a diretoria, não só da CNI, mas também com as diretorias do SESI e do Senai Nacional. Agora, a FIEP é um Butantan, porque a sua diretoria só tem cobra, né? Só tem gente brilhante em todos os setores, né? Escolheu a dedo os diretores, foi? Não,
evidente que você tem na indústria uma seleção natural. Porque Mas se você pegou olhar... os melhores, não foi? Não, nós pegamos os disponíveis. Existem muitos outros empresários, também de altíssimo nível, mas que infelizmente ou não tem disponibilidade de tempo, ou não tem o perfil de prestar serviço, entendeu? Nós gostaríamos que todos estivessem na reunião. Tanto é que a nossa diretoria é uma diretoria, vamos dizer, presente dentro da federação. Agora, o senhor tem aquela ideia, aquela filosofia de que a FIEP não é a federação do Recife, é a federação de Pernambuco? É evidente, se você olhar, nós temos um escritório regional em Caruaru, temos um escritório regional em Petrolina e um em Araripina. E nós temos escolas do SESI e do SENAI em Goiânia, em Camaragibe, em Pujuca. Então, em Araripina, em Petrolina, vamos fazer uma em Serra Talhada, vamos fazer uma agora em Vitória de Santo Antão. Então, nós temos uma visão espacial da indústria pernambucana. E forma muita gente que a indústria absorve? 90% dos nossos egressos do SENAI são empregados pela indústria. Então, 90% dos alunos do SENAI são empregados na indústria. Você talvez não saiba, mas o SESI hoje, no básico, tem 8 mil alunos no estado de Pernambuco. 8 mil? 8 mil alunos no básico no estado de Pernambuco. Então o senhor é um reitor também, né? Se for ver, e no SENAI a gente tem mais de 50 mil, esse ano está previsto, mais de 50 mil matrículas em cursos de curta, média e longa duração. Tem curso até 2.400 horas. Agora, se você tiver a curiosidade de ir lá em Paulista, conhecer a nossa escola do SESI de Paulista, é uma escola moderna, onde o ensino é igual a de qualquer país desenvolvido do mundo. Vamos lá, vamos marcar para lá. Olha, a indústria, eu acho que hoje está mudando, mas a indústria basicamente era um clube do Bolinha. Tinha poucas mulheres. Hoje tem muita mulher na indústria. Tem. Eu já não digo na coisa da administração, do escritório, eu digo no dia a dia. Tem. Tem, inclusive, nessa chapa que vai ser tida a votação agora no dia 3 de maio, da CNI, a diretor tesoureiro, diretor financeiro da CNI vai ser uma mulher, que é Do presidente, dinheiro, né? Ela vai cuidar do dinheiro. Que é presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. É do dinheiro, vai ficar com dinheiro. E quem vai ser o presidente? O presidente vai ser José Ricardo Alban, aliás, Antônio Ricardo Alban, porque tem 3 Ricardos na CNI, que é presidente hoje da Bahia. Da Bahia. Quer dizer, o Nordeste voltou, né? Que teve com o Armando e agora Exatamente. o Nordeste, né? Exatamente. É forte a indústria na Bahia? É. A indústria na Bahia tem um viés grande do petróleo, que lá atrás grandes investimentos foram feitos na Bahia. E você tem, a Bahia é um estado muito grande e diversificado de áreas, o que não ocorre aqui em Pernambuco. Se você olhar Pernambuco foi deixado nessa forma pelo nosso imperador, porque depois da Revolução, para se tornar ingovernável. Você olhar, teve isso também, né? Ele tem 100 e poucos quilômetros de costa e tem 700 quilômetros de profundidade. A FIEP está nesse movimento das lideranças de Pernambuco para que a Transnordestina chegue a Suape? Olha, nós estamos brigando pela Transnordestina desde 2008, desde que quando foi criada a Companhia Ferroviária do Nordeste, a CFN, que substituiu a RFN, que começou a Transnordestina. Desde aquela época nós vamos brigando, inclusive nós não entendíamos por que a construção da Transnordestina não começou no Porto Suape em direção ao interior, e sim do interior em direção ao litoral. Nós achamos isso aí um processo muito fora, vamos dizer, de uma lógica, e hoje nós vemos por que esse processo foi feito assim, que era exatamente para relegar Pernambuco. E os nossos dirigentes não brigaram o suficiente por isso. Nós queremos agradecer ao doutor Ricardo Essêncio e dar os parabéns pelo belo trabalho que ele faz à frente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.